Acesse nossas redes sociais: facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Atenção, internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Graça e paz a todos os amados irmãos em Cristo. Estamos com mais um programa Deus de Vitórias. Quero agradecer a cada telespectador que está nos acompanhando aqui na TV Raízes dos Palmares. Agradecer a todos vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado pela audiência. Semana passada o programa foi uma bênção. Estávamos aqui com o meu amado irmão em Cristo, Gilberto Lins, no nosso programa de estreia, na nossa abertura de programa, nesse início de projeto que Deus tem nos abençoado, tem nos concedido. Então foi uma estreia maravilhosa. Quero agradecer vocês pela audiência, pelo prestígio. A todos vocês, muito obrigado, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. E obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, essa palavra que transforma vidas, que muda vidas, essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Deus de vitórias. Eu só tenho a agradecer ao nosso Deus de vitórias por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com os amados telespectadores da TV Raízes dos Palmares. Antes de tudo, antes de começarmos, eu queria fazer uma oração de agradecimento ao nosso bom Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer em nossas vidas. Peço aos amados irmãos que nos acompanhem em oração nesse momento de meditação e de agradecimento. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus. Tu és o provedor do nosso alimento, Tu não tens deixado faltar no nosso lar o pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tuas obras maravilhosas. Obrigado, Deus. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Deus, a cada telespectador do nosso programa. Sabemos, Deus, que somos limitados, a glória é para Ti, Deus, toda a honra é para Ti. Tu sabes, Deus, das minhas limitações. Mas estamos aqui por uma questão de oportunidade, sabemos disso, ó Deus. Tu és maravilhoso e misericordioso. Obrigado, Deus. Eu só tenho a Te agradecer. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Então, amados telespectadores, no programa passado nós falamos sobre a Bíblia. De fato, a Bíblia é a revelação de Deus, e hoje nós vamos trazer
um texto em que Jesus, o nosso Jesus Cristo Salvador, ele lava os pés dos discípulos. Essa atitude de Cristo de humildade e amor para com o próximo. É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. O lava-pés de Cristo, a atitude de Cristo. Antes, a gente vai entender o contexto que era que Jesus vivia. Depois que lermos o texto, vamos entender o contexto, vamos versículo por versículo falando para tentarmos entendermos aquilo que Deus propôs nesse ato para que os seus discípulos entendessem e que nós hoje façamos uma aplicação pessoal em nossas vidas. Amém, amados irmãos? Vamos à leitura do texto, esse texto maravilhoso que está no livro de João, o capítulo 13, os versos do 1 ao 14. João, capítulo 13, versos do 1 ao 14. Você que está em casa e quer nos acompanhar na leitura bíblica e tem a sua Bíblia em mãos, abra em João, o discípulo amado, capítulo 13, os versos do 1 ao 14. Amém? Todos encontraram? Então vamos à leitura do texto. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs numa bacia água e começou a lavar os pés dos discípulos. Enxugou-lhes com a toalha com quem estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso, nem todos estáis limpos. Depois que lavou-lhe os pés, tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chameis de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou, afirmou Jesus. Ora, se eu sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns aos outros. Então, encerramos aqui a nossa leitura bíblica de João capítulo 13, os versículos do 1 ao 14. Pois bem, amados irmãos, no versículo 1 diz: Ora, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Antes da festa de Páscoa, os judeus têm 3 festas. Eles comemoravam 3 festas, 3 festividades. Existia a festa dos tabernáculos, existia a festa de Páscoa e existia a festa
dos pães asmo. Essas 3 festas eram celebradas pelos judeus. Portanto, aqui era a época da Páscoa. E como se deu essa festa de Páscoa? Vamos entender um pouco da história. Quando Deus estabelece a nação de Israel, ele fala com um homem chamado Abrão. Ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela. Abrão era um homem como nós, totalmente normal. Mas aí Deus fala com ele: sai da tua terra. Ele morava numa cidade chamada Ur, uma terra dos caldeus. E Deus diz àquele homem: vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus faz aquele homem prosperar financeiramente, adquirir terras, o que viria a ser Israel como território. E ele já era avançado de idade, ele e sua esposa Sara, Abrão e Sara. Deus os rebatiza, chamando-os de Abraão, que significa pais de multidões, ou pai de várias nações. Então, ele também rebatiza Sara, Sarai, como Sara. E esses dois têm um filho, Isaque, que é o filho da promessa, que tem também um filho, que se chama Jacó, e tem os 12 filhos que vêm a ser as 12 tribos de Israel, as 12 divisões de povos, cada filho de Jacó. E aí nós conhecemos bem a história que Jacó, com seus 12 filhos, tinha inveja pela predileção de Jacó ao filho José, venderam ele como escravo, ele foi para um trabalho escravocrata no Egito, e daí Deus os faz revelar um sonho, e através desse sonho ele se torna governador do Egito. Nós conhecemos muito bem essa história bíblica. Depois tem uma fome no mundo, porque a revelação do sonho de José ao faraó, e o Egito na época era o império que dominava o mundo, eram 7 espigas magras e 7 espigas gordas, 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e a interpretação do sonho foi que seria 7 anos de dificuldade e 7 anos de bonança. Então aquele faraó, que é um título, faraó é um título, todos os egípcios que são chamados de faraó, eles eram como um rei. Então aquele homem que era o maior posto do Egito, que era a maior potência mundial da época, ele estabelece José como governador do Egito, só abaixo dele o faraó. Aí a fome assola no mundo nos 7 anos que passaram de bonança, vem a fome e o mundo inteiro passando necessidades, e aquele país progride. Vou abrir um parêntese, era um país idólatra. Por conta de um justo, Deus faz uma nação ímpia prosperar. Que Deus maravilhoso. Mas aí os irmãos de José, que os tinham vendido como escravo ao Egito, vai até ele, e ele, com seu amor, sua misericórdia, os perdoa. E ali se estabelece numa terra chamada Gozem, dentro do Egito, o povo de Israel, que cresce como nação. José morre, toda a parentela dele morre, passa-se sucessivos anos, 400 anos, e aquele povo vira cativo no Egito. Deus então levanta Moisés, nós conhecemos muito bem a história de Moisés, manda as 10 pragas e de forma miraculosa tira aquele povo da escravidão do Egito para voltar para a terra prometida, que ele tinha prometido a Abraão. Só que nessa 10ª praga, que foi a última praga, Deus manda o anjo da morte matar todos os primogênitos dos filhos da casa do Egito. Só aqueles que tinham sangue sobre aspersão, que mataram o cordeiro, porque isso era uma ordenança de Deus, mata um cordeiro, faz o sangue na porta, e o anjo da morte, quando passar, vai poupar essas casas que têm a marca do sangue. Já simbolizava o Cordeiro de Deus, que era Cristo, e o sangue de Cristo, que seria morto naquela cruz para nos resgatar dos pecados. Aí o anjo da morte vem e mata todos os primogênitos
do Egito, poupando o povo de Deus. É aí que o faraó liberta o povo de Deus, o povo vai naquela peregrinação, ele depois se arrepende, quer matar o povo, que nós conhecemos a passagem que Deus abre o mar vermelho, faz o povo passar, quando o exército faraó vem, o mar fecha. Eu vou abrir outro parêntese. Tem um cientista alemão que mergulhou numa praia chamada Noeba e existem achados arqueológicos da comprovação de que houve o êxodo, porque no fundo desse mar, que separa a região do Egito, do outro lado, onde fica a passagem do povo final, que eu esqueci o nome agora, viu, amados? Mas é a região muito fechada, é um país fechado. Mas quando o povo faz aquela travessia, que seria de 40 dias ou menos, segundo os estudiosos, passa 40 anos naquela região desértica, mas Deus não deixa faltar alimentos para o seu povo. Deus é providência. Naquela viagem, por conta da rebeldia do povo, aquela nação acima de 20 anos vem falecer. Mas ali é estabelecido nesse ato de Deus de poupar o povo de Israel a festa de Páscoa. E aqui, como nós vimos no versículo 1, a festa de Páscoa está acontecendo. Era essa celebração do Cordeiro de Deus. Deus manda matar o Cordeiro e colocar o sangue na porta, ou a porta das casas do povo de Israel. O anjo da morte passa e poupa aqueles que têm o sangue do Cordeiro, já simbolizando, como falamos, Cristo. Então essa festa, essa celebração da Páscoa era a saída do povo do Egito, que depois, quando o povo volta para a sua região, que foi a promessa que Deus fez a Abraão, que veio Isaac, que veio Jacó, que contamos a história aqui. Aí Deus restabelece os territórios de Israel como nação, mas não foi fácil. Josué é levantado após a morte de Moisés e conduz aquele povo à terra prometida, mas teve que ser conquistada na espada, uma terra que de fato já pertencia ao povo de Deus, mas na época que eles foram levados cativos, que ficaram cativos no Egito, outros povos tomaram conta daquela região. Mas enfim, a Páscoa, ela era uma das 3 festas, e aqui o povo celebrava, e aqui era um dia de festa, a Páscoa, que emendava com outra festa. Nós falamos das 3 festas do povo de Deus, do povo de Israel. Aqui era uma festa, a Páscoa, num dia, mas no outro dia se sucedia a festa do pão asmo, que é a festa do pão sem fermento, que era mais 7 dias, portanto, 8 dias consecutivos de festa. O povo de Deus é um povo festivo. Mas aqui no versículo 1 está falando especificamente da Páscoa. E Jesus já sabia que tinha chegado a sua hora, o ministério de Cristo estava terminando, Jesus sabia que ia voltar ao Pai, é o que diz o texto. Já tinha terminado o seu ministério, ele sabia, aliás, que ia terminar o seu ministério de 3 anos, que ele começou o ministério aos 30 anos. Já era chegado o momento da sua morte. Aqui será a última ceia, a ceia de Cristo, ou a ceia do Senhor, como chamamos, né? Porque é uma separação, o que é a ceia normal e o que é a ceia de Cristo, o que é a ceia pascual e o que é a ceia de Cristo, nós vamos entender aqui. Aí o versículo 2 diz o seguinte: e acabada a ceia normal, a ceia pascual, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão que o traíste. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos e o que traiu Cristo. Então, o diabo já tinha colocado no coração dele que ele deveria trair Jesus. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos, o versículo 3 nos diz, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Ele saiu do Pai, veio até nós, tabernaculou entre nós, ele viveu entre nós, ele sentiu fome, sono, a escassez, as necessidades, como nós sentimos as dificuldades, ele se tornou homem. E aqui derruba aquela teoria de que Jesus é como uma espécie de um avatar, né? Que ele estava ali naquela cruz e não sofreu de fato, ele sofreu todo o escárnio da cruz, todo o sofrimento, que ele estava como um homem, mesmo não pecando, ele não abandonou a sua
divindade, mas ele foi homem, se tornou homem, mesmo sem pecar, para sofrer, para morrer por nós naquela cruz, para nos resgatar dos pecados. E uma pergunta que o amado pode fazer é: mas por que tinha que morrer Cristo? Porque Deus determinou assim, que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, se matava um cordeiro e o sangue era uma aspersão pelos pecados. Com a nova aliança, a vinda de Cristo, nós não precisamos mais matar animal nenhum. O preço já foi pago por Cristo. Por que Deus criou? Porque Deus cria regras. Quem cria, cria regras. Imagina que você vai abrir uma empresa, você vai criar suas regras, não é verdade? Imagina Deus, que é o criador de todo o universo. Então quem cria, cria regras, e Deus criou essa determinação que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E como falamos, na antiga aliança tinha o cordeiro, a nova aliança é Cristo, não precisa mais sacrificar animal nenhum, não precisa mais se chicotear, passar por aquelas penitências. Cristo já fez tudo na cruz. O que nós temos que fazer é uma vida regrada de que agrade a Deus, é o nosso sacrifício de vida hoje. Mas continuando aqui, o versículo 4 diz que Cristo se levantou daquela ceia, a ceia pascual, ele tirou as vestes, tomou a toalha e se cingiu. E cingiu aqui, a tradução do português pode ser que ele botou a toalha sobre o corpo, ou cingiu sobre a cintura, ou em volta da cintura. Ele pega essa toalha, expõe em volta da cintura, ou põe em cima do ombro. Pode se interpretar das duas maneiras aqui na língua portuguesa, o cingir. Depois ele pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com quem estava cingido. Olha a atitude de Cristo. Cristo pega a toalha, se cinge da toalha, pega um balde com água, põe a água e vai lavar os pés dos seus discípulos. Que atitude de humildade. Mas por que Cristo fez isso? Porque é uma atitude de humildade. Por quê? Temos que entender o contexto da época. No contexto da época, esse trabalho era feito por um serviçal, por um escravo. Esse trabalho de lavar os pés era feito por um escravo. E nessa ocasião não tinha nenhum escravo. E Jesus, sendo Senhor, foi servir, foi ser servo. Só Cristo mesmo. O ministério de Cristo, ele é servo e Senhor. É maravilhoso. Só o nosso Jesus mesmo, né? Sendo o dono de todo o universo, o Filho de Deus na Trindade, sendo o próprio Deus, porque os três é um só Deus, como nos ensina a Bíblia, na Trindade. Então, ele sendo Deus, se faz carne, vem sofrer aqui por essa humanidade que não merece. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos. É graça, e graça é um favor imerecido. Nós não merecemos essa graça de Deus. Se é graça, é favor imerecido. Nós merecemos o inferno, mas por seu amor, por sua misericórdia, Deus manda o seu Filho para nos resgatar. E a morte de Cristo nos livra de todo pecado. É por isso que quando João foi batizá-lo, e nessa ocasião a Bíblia fala da Trindade, porque vem Cristo para se batizar, a voz de Deus diz: eis o meu Filho, a quem me regozijo. E a pomba aparece como Espírito Santo. Ali aparece a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E naquele momento João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como falamos na antiga aliança, precisava sacrificar um animal. Agora não mais no ato de Cristo. Mas continuamos com nossa mensagem. A humildade de Cristo, porque era um trabalho serviçal, era um trabalho do escravocrata, era o escravo que fazia esse trabalho. Então Cristo, para mostrar a humildade, aqueles discípulos, sabendo que o seu ministério chegava ao fim, ele teria que ensinar os seus discípulos, por amor, o que é o amor, o que é a humildade. E aqueles discípulos viam Jesus ensinar na teoria e na prática. Jesus ensinava de fato e aplicava, fazendo, executando, para que as pessoas vissem, para que aqueles discípulos vissem e ficassem
com aquilo em mente, daquele ato de Cristo. E vamos continuar no texto. Quando Jesus se cinge daquela toalha, que lava os pés daqueles discípulos, que se agacha ali, temos que entender o contexto de Israel da época. As ruas não eram asfaltadas, os pés eram calçados com sandálias de couro abertas e ficava muita poeira nos pés. Então Cristo lava aqueles pés cheios de poeira, que era um trabalho que nós falamos dos servos. Jesus lava os pés dos discípulos para estar sentado àquela mesa. Temos que entender também no contexto da época que a mesa não era essa mesa nossa que nós entendemos hoje com essa visão de móvel, né, que tem os pés. As mesas elas eram rasteiras, sem pés, não tinha cadeiras e se acomodava no chão, né? Tinha que cruzar as pernas sentado. Imagina com os pés cheios de poeiras para sentar nessa posição. Então era uma tradição judaica. Era quando se chegava na casa, se ungia a cabeça com óleo, e lavar os pés, lavar as mãos. E isso era um trabalho serviçal dos senhores que serviam a casa. Mas quando a casa era muito pobre, que não tinha as pessoas para servirem, e ali naquela ocasião não tinha ninguém para fazer esse trabalho serviçal, é Cristo quem faz. Que humildade, que forma de se mostrar o amor. Só Cristo. Continuando aqui a nossa mensagem, ele se aproxima de Pedro para lavar os pés de Pedro. Simão Pedro, ele rebatizou Pedro, né? Chamando ele de Pedro, Simão Pedro. Ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim. Senhor, tu queres lavar os meus pés? É o que Pedro está dizendo. Senhor, tu és mestre, tu queres lavar os meus pés? Ele faz uma pergunta aqui no versículo 6. E Jesus responde para ele: o que eu faço tu não sabes agora, mas tu o saberás depois. Mais na frente aqui nós vamos ver que Cristo vai explicar a Pedro o que ele está fazendo. Porque Pedro de imediato nega aquela atitude de Cristo. E entendemos, hoje é mais fácil entendermos, lendo toda a passagem bíblica. Mas na época era difícil entender, né? As limitações do homem. Às vezes Jesus falava as coisas espirituais, levavam para as coisas seculares. Falavam alguma coisa secular, eles queriam levar para o lado espiritual, né? Às vezes tinham perguntas com outras intenções, mas Cristo sonda os corações, e às vezes, e muitas vezes, as respostas de Cristo eram muito duras, porque ele sonda os corações e sabia que as perguntas, principalmente daqueles povos, os saduceus, os escribas, os fariseus, eram perguntas com outro sentido, de tentar pegar Jesus em alguma armadilha. Então, nós vemos muitos embates de Cristo com os saduceus, com os fariseus, porque na verdade as perguntas sempre tinham uma segunda intenção. Quer um exemplo? A moeda, quando vão perguntar a Cristo sobre a questão da moeda, né? Se deveriam pagar os tributos, e o tributo de Roma era muito alto, era muito pesado, e o povo era obrigado a pagar, porque eles eram dominados pelo Império Romano e era alto as cargas tributárias. E se Jesus dissesse, não, tem que pagar, de fato, iria gerar o ódio nas pessoas. Mas se Jesus dissesse que não era para pagar, estariam incitando como um agitador, né? E Roma iria certamente pregá-lo numa cruz, porque a acusação de Cristo foi falsa. O sinédrio, nós sabemos, o julgamento de Cristo foi uma armação, né? Como falsos milagres, ter curado no sábado, umas questões religiosas, mas questões políticas, de fato, Roma não teve nada que justificasse prender Cristo e matá-lo. Mas nós sabemos que aquele sinédrio foi uma farsa. Tinha que ser assim, porque se não fosse Judas que entregasse, Jesus iria se entregar para cumprir a ordenança de Deus, que era morrer por nós. E ainda bem, porque senão estaríamos condenados ao inferno. Mas aqui Pedro não entende. Pedro diz, olha, Senhor, tu és mestre, tu queres me lavar. Jesus diz, olha, você não entende o que eu faço agora.
Eu vou te explicar. Mas aí, no versículo 8, Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Senhor, não sou digno que o Senhor lave meus pés. É o que Pedro está dizendo. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Olha a resposta de Cristo. Você não vai permitir que eu lave os teus pés? Então você não tem parte comigo. Você não é um dos meus. Né? Cristo era muito duro nessas respostas. Era para ensinar, né? Muitas vezes a vida é dura conosco. A gente sabe que passamos por situações e muitas vezes somos nós que causamos, ou circunstâncias da vida, ou Deus nos ensinando. Sempre tem algum propósito para nós, para nossas vidas. De certeza, pode acreditar nisso, amado. Então Cristo, aqui aparentemente é uma resposta dura, né, para nós. Mas Deus sabe todas as coisas, Cristo sabe todas as coisas. Teve um momento que Jesus pregava e as pessoas começaram a ir embora e os discípulos disseram: Senhor, essa palavra é muito dura. Quem pode ser salvo? Quem pode alcançar a salvação? Eu estou parafraseando o texto. E Jesus disse: vocês não vão embora também? Então Jesus não disse assim: olha, vamos chamar eles que eu vou pedir umas desculpas aqui para eles porque eu fui muito duro na mensagem. Não. Vocês não querem ir também? Porque isso aqui mesmo, o Evangelho é difícil mesmo. O Evangelho é duro, o Evangelho nos confronta. O Evangelho não é para massagear nosso ego. Nós temos que se adaptar à palavra. Não ela se adaptar a nós. Ela é a revelação de Deus, como vimos no programa passado. Mas aí, Pedro diz assim a Cristo: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Veja bem a resposta de Pedro. Ele disse assim: para onde nós iremos, Senhor? Que tu tem casa para nos dar, tu tem bens para nos dar, tu tem bênçãos materiais. Cristo nunca prometeu bênçãos materiais. Ele disse: no mundo vós tereis aflição. Vós sereis como cordeiros, como ovelhas, no meio de lobos. Olha, a ovelha, ela é um animal que ela não tem garras para se defender, nem tem dentes afiados. Por isso que ela é tão medrosa. Aí no meio de lobo, que é um animal predador, com garras afiadas e com dentes afiados. Isso é do que está falando. O povo ser manso, humilde, vai sofrer numa opressão, num mundo opressor, num sistema opressor. Quando eu falo mundo, eu não falo mundo, universo, criacionista de Deus, eu não falo mundo, sociedade. Eu falo mundo, sistema de coisas que desagradam a Deus. Temos que entender isso. Então o mundo, ele é opressor, para aqueles que querem viver a palavra de fato, que quer agradar a Deus. O sistema todo é por permissão de Deus, é de Satanás, é satânico. A Bíblia fala isso. O mundo jaz no maligno. Então o sistema de coisas que se fala mundo é dominado por Satanás por permissão de Deus. E muitos poucos serão alcançados por essa graça salvífica de Deus. Mas, irmãos, tem uma palavra maravilhosa para você. Jesus te ama. Se você abrir o teu coração, essa graça vai te alcançar, porque Deus é amor. Ele também é justiça. No mesmo patamar, ele não pode ser mais amor que justiça, ou mais justiça que amor. Mas Deus é amor. Mas voltando aqui ao texto. E antes de continuar, eu queria só ter uma pausazinha por enquanto, ir para o nosso momento comercial, para a gente voltar com a segunda parte desse texto, continuarmos aqui aonde paramos. Não saia daí, é um breve intervalo comercial. Nós voltaremos aqui com essa mensagem gostosa, essa mensagem maravilhosa da palavra de Deus, aprendendo um pouco mais daquilo que Deus colocou no nosso coração para levar até você, amados telespectadores. Então, é um minutinho, nós vamos e voltamos rapidamente. Então, fica na paz e fica conosco. Amém? Seara apresenta o presunto mais gostoso, o bacon mais saboroso, aquele frango temperado no ponto certo, pelo menos do melhor, com a melhor qualidade. Você não precisa abrir mão nesse momento. A Seara tem ingredientes selecionados para garantir a melhor qualidade para nossos consumidores, porque a gente sabe que o mais importante agora é surpreender de um jeito novo. Seara,
A qualidade vai te surpreender. Acesse nossas redes sociais: facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a Web TV que vai até você. Graça e paz a todos os amados telespectadores. Nós estamos de volta. Falei que era rápido, foi um breve comercial, um breve intervalo. Nós estamos de volta falando sobre Jesus e o lava os pés, a atitude de Cristo de lavar os pés dos seus discípulos, mostrando aí amor ao próximo e humildade. Como nós vimos, paramos aqui no verso de número 8, onde Pedro disse que não queria lavar, e Jesus diz: se você não lavar os pés, você não terá parte comigo. Essa atitude de Cristo, só recapitulando para você que chegou agora, estávamos na festa de Páscoa. Cristo já era um sinal já de antiga, quando o povo sai do Egito para voltar para a terra prometida. Ali, quando Deus determina que o anjo da morte passaria e não mataria aqueles que tivessem a marca do sangue do Cordeiro, aqueles seriam poupados, os primogênitos, e só morreram os primogênitos da casa do Egito, do faraó. Inclusive o primogênito do faraó morreu nessa ocasião. Deus, de forma miraculosa, manda essas 10 pragas, e essa foi a última, abre o Mar Vermelho, conduz o povo de volta à sua terra prometida. O povo se estabelece depois como nação, e aí muito tempo depois, Cristo volta aqui já no livro de João, nessa parte aqui. Também esse relato de lavar os pés está em Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 22, que é chamado de livros sinóticos, ou os livros semelhantes entre si, que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. E João era um dos 12 discípulos de Cristo, né, que caminhou com Cristo nesse período de 3 anos. Era a festa da Páscoa, a festa que comemorava a saída do povo do Egito, mas aí nessa celebração que tinha um animal cordeiro, que já significava Cristo participando dessa ceia, comendo dessa ceia, tinha algumas especiarias na mesa, tinha um vinho, tinha um pão. Aí Deus pega 2 elementos, o pão e o vinho nessa ceia, e diz assim: comei e bebei, fazer isso em meu nome, em minha memória. Este sangue será derramado por mim na cruz, que é o vinho, é uma simbologia. E o pão era a carne que seria esmagada naquela cruz. Ele foi humilhado, cuspido, espancado, crucificado naquela cruz, numa morte lenta. Você sabia que a intenção de ser crucificado é matar por asfixia? A cruz mata lentamente, asfixiado. O ar entra com muita dificuldade e sai com mais dificuldade ainda. Na crucifixação, o nervo ciático é afetado e qualquer simples movimento é uma dor insuportável. Você sabia disso? O sofrimento naquela cruz, Cristo passou 6 horas, ele já tinha sido espancado violentamente pelos soldados romanos, chicoteado. Teve que levar a sua cruz para aquele calvário, para morrer por mim e por você. Mas aí, Cristo diz assim: se você não lavar, Pedro, você não tem parte comigo, você tem que lavar os pés. Aí Pedro, sempre Pedro, tempestuoso, aquele temperamento impulsivo,
Aí ele diz, lava-me então todo, lava-me os pés, lava-me as mãos, lava-me os braços. Mas Cristo diz, tu já foste lavado pela palavra. Olha, que ensinamento maravilhoso. Vós já fostes lavado pela palavra. E continuando aqui nossa mensagem, continuando nos versos seguintes, porque ele diz assim, no versículo 10, disse Jesus, aquele que está lavado não necessita se lavar senão os pés, pois não mais todo está limpo. Só precisa lavar os pés. Você não precisa, Pedro, lavar a mão, mas nenhuma parte do corpo. Aquilo ali era só uma simbologia que ele estava fazendo para mostrar o amor ao próximo e a humildade. Mas aí estás limpo, mas não todos, ele estava falando, porque um ali estava com o coração totalmente sujo. A palavra não tinha entrado de fato, que era justamente Judas Iscariotes, que viria sair dali e trair Jesus. Após aquela ceia. Então Jesus pega esses dois elementos nessa ceia, que é o sangue que ia ser derramado na cruz, simbolizado pelo vinho, e o pão que ia simbolizar a sua carne esmagada e moída naquela cruz. Mas aí, continuando nos versículos, Jesus diz assim, porque bem sabia ele que o havia de trair, porque isso disse, nem todos estáis limpos. Está explicando o que o versículo passado está dizendo, ou anterior, que nem todos está limpo. Era justamente Judas Iscariotes. Aí Jesus diz assim, depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse, olha a pergunta de Cristo, entendeis o que eu tenho feito? Ele pergunta para os discípulos, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Esse ato de lavar os pés de vocês estão entendendo? Eu falei para vocês que o texto é totalmente explicativo. Por isso que Jesus disse lá no versículo assim, o que eu faço no 7, você que está uma Bíblia em casa pode nos acompanhar. O que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. E aqui mais na frente Jesus está explicando. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Vocês estão entendendo que eu estou lavando os pés de vocês? Vocês têm que ser humildes. Tem uma passagem aqui da Bíblia que os discípulos estavam decidindo quem era maior entre eles, quem seria maior no reino de Deus. Aí vê como o reino de Deus é diferente do nosso. Nós aqui damos valores às coisas materiais. Aí Jesus diz assim, no meu reino, o maior é o menor. É o que serve. Olha a inversão de valores. O nosso mundo é totalmente materialista. É uma sociedade caída com inversão de valores. No reino de Deus é diferente, amado. No reino de Deus, o maior é o menor. É o mais humilde, o mais manso, o que ama mais. Eu não estou pregando aqui denominação, placa de igreja. Não é esse o meu intuito. É falar do Evangelho e do amor de Deus. Amém? Então a gente continuando aqui, Jesus diz assim, vós me chamei de mestre e senhor. E dizei bem, porque eu sou. Olha o ensinamento de Cristo. Estão dizendo que eu sou mestre e senhor. Não é assim que vocês me chamam? Eu não sou mestre? Eu sou. É o que Jesus está dizendo. Vocês estão dizendo certo. Se eu sendo mestre faço isso, vai e faz o mesmo. Vai, seja humilde, ame. Faça o bem sem olhar quem. Não espere recompensa do homem. A recompensa é de Deus. Jesus diz aqui, ora, se eu sou mestre e laveis os pés, vós também devem lavar os pés uns dos outros. Façam, amem, seja humilde, mostre amor ao próximo. E às vezes a gente, por uma posição social que achamos que temos, somos melhores do que o outro. Porque talvez tenha um emprego melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, se acha melhor. E ser manso e humilde aqui não é vestir uma roupa rasgada. Isso aqui é humildade, está no coração, em gestos, em atitudes, não é na forma de vestir. Ser humilde não é isso. Ser humilde não vem das questões materiais. Ser humilde é caráter. Né? Aí Jesus diz aqui, porque eu vos dei o exemplo, para que o que eu vos fiz, façais vós também.
E o nosso exemplo a ser seguido não é pastor, não é padre, não é líder de nenhuma igreja, não é líder eclesiástico, não é nenhum tipo de liderança. Porque os homens são falhos, todos nós somos falhos. Se você aí está pondo a sua liderança como caminho a ser seguido, você está errado. Porque essa pessoa vai te decepcionar, porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos homens. Cristo é o modelo, Cristo é o caminho e o padrão é muito alto, porque Cristo é perfeito. Nós nunca vamos alcançar a perfeição, mas essa busca pela perfeição é que vai nos levar a alcançar a salvação. Sabendo que não é mérito nosso, a graça, é um favor imerecido da parte de Deus. Mas não é de graça. Foi a morte de Cristo na cruz. Antes de encerrar, eu queria mandar uns abraços a alguns telespectadores. Eu tenho uns amigos aqui da empresa Seara Alimentos que está nos acompanhando aqui. Eu tenho o Ivo, que é o supervisor desse pessoal aqui que está nos acompanhando. Eu tenho o Anderson, Juan, Murilo, Paulo, Roberto, Rodrigo, Ronaldo, o Samuel, esse pessoal todo aí da Seara Alimentos, né, que está nos acompanhando, está nos vendo aí ao vivo. Nós não vamos encerrar ainda, a gente vai dar um encerramento, vai dar uma check-up geral aqui, só uns abraços aos telespectadores. Eu também quero, o Hélito também lá da Seara, agradecer ao pastor Sérgio Marinho. O pastor Sérgio Marinho é o pastor da PIB, a primeira igreja batista no bairro da Alvorada, na cidade de Escada. A igreja a qual eu congrego, eu e a minha esposa Maria do Carmo, que está me assistindo, e ao meu filho Luan, que também está assistindo, está me acompanhando. Então, um abraço a vocês, meus amados. Todos nós somos membros da PIB, a primeira igreja batista no bairro Alvorada, na cidade de Escada. Pastor Sérgio Marinho, Ruth Marinho, a sua filha Rebeca Marinho, que está nos acompanhando aí. Obrigado por essa força. O pastor tem divulgado aí bastante nas redes sociais, nos grupos das PIBs, né? PIB Amaragi, PIB Fecheiras. O PIB, né, o conhecimento dele nessa área aí é muito grande, né? Ele é pastor há bastante tempo. Pastor Batista. Eu estou muito feliz em congregar os meus irmãos do bairro Alvorada, são pessoas maravilhosas. Eu faço parte também de um grupo chamado Junta de Missões Batistas, né? Hoje nós estamos com a Junta de Missões Mundiais, estamos com uma campanha, a campanha está a todo vapor, dia 10 ela se encerra. Nos próximos programas eu vou trazer vídeos desse trabalho missionário, o trabalho dos nossos missionários em campo levando o evangelho. Vocês vão entender o que é um trabalho de missões para a gente fazer essa propagação do evangelho, as pessoas que se dispõem a ir a campo e pregar o evangelho de Cristo. Um trabalho maravilhoso. Então eu quero mandar um abraço para algumas pessoas que fazem parte desse grupo de missões. A Patrícia faz parte desse membro. Está assistindo aí, Patrícia? Patrícia Tita, olha, está nos acompanhando aí. Patrícia, um abraço. Gilberto também está nos acompanhando, meu amigo. David. Deva Mansensin. Lucélia Maria também faz parte. Lucélia Maria também faz parte desse grupo de missões. Eu ia chegar em você, Lucélia, mas ele já falou o teu nome aqui, o Serginho Raízes. O meu amigo Thomas, que é o esposo da Lucélia, que está me acompanhando. Obrigado, Thomas, pelo teu apoio. Seu filho Levi, né? Tá aí o Levi virado. Pedro da TV Raiz, meu amigo Pedro, os apresentadores da TV Raiz estão todos nos acompanhando. Meu amigo Pedro é uma bênção. Pedro é uma pessoa maravilhosa. Eu conheço o Pedro, comerciante aqui da nossa cidade. Uma pessoa maravilhosa. Ele e a sua esposa Ana. Um abraço para vocês, a todos os apresentadores da TV Raízes. Obrigado pelo prestígio, pela força, pelo carinho de vocês. Eu fui muito bem recebido. Fazemos parte de um grupo aqui, né? Um grupo de apresentadores da TV Raiz. Muito feliz de estar participando aqui com vocês. Vocês são pessoas maravilhosas. Estou gostando muito de estar com vocês. Obrigado pelo apoio. Obrigado a vocês, telespectadores. A minha sogra, Vandecira Feitosa, que está lá na cidade de Escada, né? Está aí com a minha esposa, meu filho acompanhando. Os meus pais também aí na cidade de Escada, Santos.
da infância. Papai é militar, né? Papai está na reformado, mas papai é militar. Está aí sem poder sair de casa, está acompanhando a gente ao vivo na cidade de Escada. Meu irmão Kleber, que também é militar, viu, Serginho? A família é toda de militar, hein? Meu irmão Kleber, a sua esposa Maria, o seu filho Cauã, essa criança maravilhosa que tem 1 ano, né, de idade. Estão todos aí na cidade de Escada nos acompanhando. Quero agradecer a Karina Costa, minha prima, a minha tia Lúcia Costa, ao seu esposo André, também está nos acompanhando. São muitas pessoas. Olha, se eu esqueci de alguém, me perdoa aí, né? Eu quero só dizer a vocês que eu agradeço a vocês pela força, pelo carinho, por tudo que vocês têm feito, nos ajudado nesse projeto, que não é fácil, né, meus amados? A gente está aqui nesse prestígio. Tem Anne, né, que está aí enferma, mas você vai melhorar em nome de Jesus. Deus te abençoe, melhoras para você. Deus é contigo. Saiba que você é filha do homem acima de todos os homens, né, que é Deus. A Bíblia chama dele de o homem, mas não o homem normal, esse homem que nós conhecemos, carnal. A Bíblia chama ele também de médico dos médicos. Então, sua saúde está na mão do médico dos médicos, minha amada irmã em Cristo. Você vai sair dessa situação, em nome de Jesus. Eu só tenho a agradecer, irmãos. Passaria a noite inteira, o programa inteiro, agradecendo a todos vocês pela audiência. O programa passado foi um sucesso. Eu encontro algumas pessoas na rua, viu, Serginho? Dizendo, olha, eu passei lá, vi o programa. Então, são muitas visualizações que tiveram o programa. Eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente. Isso aqui é uma questão de oportunidade de estarmos aqui. O Serginho, que abriu espaço na TV Raízes, na TV dele, de estarmos aqui. Agradecer a todos vocês, meus amados irmãos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que abra porta de empregos para aqueles desempregados, que cure aqueles que estão enfermos, que abençoe os seus celeiros, que não falte o alimento, o pão de cada dia, conforme a nossa necessidade. A Bíblia diz que Ele vai acrescentando a nós conforme a nossa necessidade, né? Então, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu só tenho a agradecer a vocês, amados telespectadores. Eu quero também só fechar aqui essa mensagem. Ainda tem um tempinho aqui conosco, né, Serginho? Ainda faltam 11 minutos para a gente encerrar o nosso programa. Entender aqui que essa atitude de Cristo de lavar os pés foi uma atitude de amor ao próximo. Cristo nos deixa esse ensinamento. Primeiro passa para os seus discípulos, que vai passando de geração para geração através da sua palavra. Hoje essa palavra está aqui nas nossas mãos e, graças a Deus, o Brasil é um estado laico, existe a laicidade do nosso estado. O que é isso? Essa liberdade religiosa, inclusive do ateu confessar que não crê em nada, que é ateísta, porque houve um período da história que, se alguém confessasse uma fé diferente da fé que o Estado dominava, ele era queimado vivo. Então ninguém podia ter outra religião. Então essa liberdade de cada um ter a religião e proferir aquilo que crê é um Estado laico, é a laicidade de um Estado. Cada um pode acreditar no que quiser. Não é verdade? Então isso foi defendido, poucos sabem, por nós evangélicos. Nós falamos isso no programa passado. Poucos sabem que essa laicidade do Estado, essa liberdade religiosa foi defendida por nós, a sangue. E esse livro maravilhoso, esse livro sagrado, para chegar às nossas mãos, custou o sangue de muitos irmãos, muitos justos que padeceram. Infelizmente, muitas vezes, nós não damos o valor necessário à Bíblia, né? Mas muitos mártires, muitos irmãos padeceram para que essa palavra estivesse aqui em nossas mãos. Os próprios discípulos, todos foram mortos de mortes trágicas, com exceção do João, que escreveu esse livro. João morreu já velho, mas foi sentenciado a um trabalho escravocrata na ilha de Patmos, aonde lá ele escreveu o livro Apocalipse, que foi a revelação. O Espírito Santo revelou para ele coisas futuras e vindouras, que é chamada de escatologia na Bíblia. Mas enfim, amados, Jesus, nesse ato de lavar os pés dos seus discípulos, que iria pregar o Evangelho para todos, ele queria mostrar àqueles homens o que era amor e o que era humildade. Ele, sendo filho de Deus, o próprio Deus, se fez homem, desce aqui à terra e mostra o que é amor.
não tinha posição social. Muitas vezes a gente se acha, né, bem melhor do que o outro, né? O discípulo de Cristo já estava desfrutando ali de um bom relacionamento com Cristo, mas a hora já estava chegando. Cristo sabia que ali seria a última ceia, que seria entregue. Daquela ceia mesmo ali, Judas já saiu para entregar Jesus. Jesus, sabendo que os últimos momentos dele estavam chegando, deixa esse ensinamento. Em que aplicação pessoal nós podemos fazer hoje? O que é que nós podemos aplicar para nossas vidas, vendo essa passagem aqui maravilhosa nessa ceia pascual? Que nós entendemos o que era a ceia pascual e Cristo faz a ceia do Senhor, que é diferente, né? Com os dois elementos que Ele tira dessa ceia, que nós vimos que era o pão e o vinho. Então, Jesus diz aí, que a lavagem é um símbolo de limpeza sem mácula, sem mancha. Esse sacrifício de morte, só um ser perfeito poderia fazer o sacrifício perfeito. Eu não posso, você não pode. A gente não pode salvar ninguém. A salvação é individual, só Cristo que tem esse poder. E eu quero só abrir um parêntese para fazer uma observação. Cristo ressuscitou o terceiro dia. Ele disse, eu vou ressuscitar o terceiro dia. É o único que voltou dentre os mortos. Sabe o que significa? Total domínio sobre a vida e sobre a morte. Morreu e voltou no dia que disse que ia voltar. Total domínio sobre a vida e a morte. Ao terceiro dia, o estado de decomposição física é avançada. A putrefação do corpo já começa a feder demais. Os órgãos começam a deteriorar por dentro, a estourar os órgãos, vermes. O líquido já deixou de ter no corpo. Por isso que quando se morre, a pessoa fica pálida por conta do sangue que deixa de circular. A temperatura não tem mais o sangue circulando, o aquecimento para o corpo, a pessoa fica gelada. E ao terceiro dia, era estado de decomposição total. E Jesus ressuscita. Como? Só Ele. Só Ele. Só Deus que tem todo o poder. Ele fez isso com Lázaro, para mostrar às pessoas que estavam ali o que era poder. E nós falamos no programa passado de um historiador do primeiro século, chamado Flávio Josefo. Não sei se vocês nos acompanharam no programa passado. Um historiador que nem cristão é e fez relatos de que Cristo existiu, de que Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. E nós fizemos uma pergunta nessa ocasião. Como é que os discípulos iriam morrer, pelo que todos morreram de morte trágica, por um homem que disse que ia voltar e não voltaria? Por que eles morreriam? Era mais fácil eles fugirem para outro país, ficarem escondidos. Mas não, eles morreram de forma trágica, de perseguição violenta, mas não negaram Cristo. Por quê? Você já se fez essa pergunta? Será porque não é verdade que Cristo de fato morreu e apareceu para eles e eles viram que de fato ele era o Messias, o Cristo esperado? Flávio Josefo nos relata isso, um famoso historiador do primeiro século, contemporâneo ali daquela época, dos discípulos de Cristo. Então, quando a gente vê a ciência tendenciando aí o criacionismo ou vendo que Cristo de fato existiu, a gente fica maravilhado, né? Mas nós temos aquela máxima: para quem crê, nenhuma explicação é necessária; para quem não crê, nenhuma explicação é convincente. Eu estou aqui apenas falando de fatos. Você pode não acreditar até em Cristo, dizer que história legal, mas será que ele existiu? Você vê todos esses achados arqueológicos, como nós vimos no programa passado, comprovam que a Bíblia é de fato um livro com muita veracidade. Mas muitas coisas aqui é apenas fé. 80, 90% da história é perdida. Então, para a gente acreditar, tem que ter fé. Tem coisas que a ciência não vai provar. Nós falávamos no programa passado, como é que vai provar que Cristo nasceu de uma virgem? É fé, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esse momento. Ainda temos um tempinho, né, Serginho? Ainda temos um tempinho. Serginho disse que a gente podia ficar até meia-noite, então pode ficar por aí.
Brincadeiras à parte, eu tenho 2 minutos e dizer aqui que obrigado a vocês telespectadores por tudo, por ter dado muita força. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês, a audiência do programa passado, de hoje. Vamos continuar aí todas as semanas, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, nós estaremos juntos. Então, eu quero fazer a oração final, oração de agradecimento a Deus por este momento. Peço a você de casa que curve a sua fronte e oremos. Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me concedeu. Falamos da tua palavra, do teu amor, da tua atitude de amor e humildade para com o próximo. Nos faz assim, Senhor, que essa palavra tenha sido entendida, que seja aplicada em nossos corações, que venhamos viver de fato o teu amor, a tua justiça, a tua misericórdia. Obrigado, Deus, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Abençoa cada telespectador, seus familiares, para aqueles que necessitam de conforto nesse momento, por alguma coisa que está passando na sua vida, ou por esse momento conturbado em qual vivemos. Acalma os corações. O teu Espírito Santo é chamado de Paracletos, o Consolador, para aqueles que passando momentos difíceis. Nesses momentos, consola aqueles que necessitam. Abre porta de empregos nesses momentos para aqueles que estão desempregados. Tantos estão no momento de desespero. Oh Deus, faz a tua obra, Senhor Deus, no meio desse povo, para que o teu nome seja engrandecido e o teu nome seja honrado e glorificado. O interesse aqui todo é esse. A glória é para ti. A gente não busca glória para a gente, não é para a gente, é tudo para o teu nome. A obra é tua, tu fazes como queres, Deus. Tu és todo poderoso. Basta tu querer, basta uma palavra tua e tudo é modificado na vida daqueles que tu queres alcançar. Deus, abençoa cada telespectador, Deus. Abençoa o celeiro desses lares que estão nos assistindo. Não deixe faltar o pão de cada dia. Deus, restaura a saúde daqueles que estão enfermos, Deus. Qualquer tipo de enfermidade, porque tu és conhecido como o médico dos médicos. Deus, obrigado, Senhor. Abençoa a minha família, abençoa a minha esposa, o meu filho, os meus pais, Deus. Faz eles prosperarem em tudo que eles fizerem, Deus. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome que está acima de todo nome, no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Obrigado e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Atenção internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa.